vou fazer 21 anos de aposentado, né? E eu tenho uma honra, né, de estar assim com a cabeça boa, e a cabeça está boa, né? Até eu falo assim, a cabeça está boa por conta das atividades, né? Que o cara vai se aposentar com 50 anos de idade, e depois ele para e vai bola coxando, né? Eu estou com um colega também aqui agora, que ele acabou de se aposentar, né, esse ano ainda, menino, né? Ele já é piloto, está aqui para fazer piloto comercial, né? Foi gerente da Caixa Econômica, ele está aqui bem pertinho, ele começou a fazer o curso ano passado, e ele mora lá em Montes Claros. E aí, ano passado, ele saía assim, sexta-feira, ele viajava a noite todinha, tinha aula sábado o dia inteiro e depois voltava para casa. E agora está aí, ó, em casa, né? Boa noite, Marquinhos. Marcos, pode abrir o microfone aí? Ah, não está ouvindo. Então, é o Marcos, ele está aqui do lado, né? E ele já é piloto, então ele está fazendo agora a segunda parte, que é a parte de piloto comercial, ok? Mas a pandemia desde essa facilidade. Ele não concluiu o curso dele no ano passado, porque a gente faltava 30 dias para acabar o curso dele, aí veio a pandemia, e quando a gente retornou nesse formato, ele não pôde, né? E agora está voltando aí de vento e pouco, né? Estou aqui com o pai... Ágata, eu estou aqui com o pai e o filho fazendo o curso junto, aqui na primeira tela, né? Boa noite, Lani, o Robert e o pai, né? Boa noite. Boa noite. Pega água para mim e traz um quadro que tem ali os pais e o filho, para mostrar aqui, assim, né? É um prazer muito grande, viu? Estar com vocês, né? Prazer, sendo talvez um dos vovô aqui da turma, mas a vontade de aprender e de pilotar não tem idade, né? Por isso, nós estamos aí com vocês. É um prazer muito grande, viu? Eu falei para ele, então, em 2016, veio um pai e um filho aqui, o filho com 38 anos e o pai com 75, e se tornaram pilotos, né? Esse aqui, ó. Aqui, gente, deixa eu mostrar para você. Aqui foi uma situação inédita, teve uma turma que tinha 4 pais e 4 filhos fazendo o curso aqui, ó. Bacana. E um caso especial, que esse primeiro aqui, ó, esse moço tinha 76 anos, que o sonho dele, desde a infância, era ser aviador, e ele achava que não tinha mais condição, e o filho chegou um dia e perguntou, Hernani, meu pai pode? Olha, basta fazer o exame médico, se ele fizer o médico passar, foi lá, fez o exame médico e se tornou piloto para realizar o sonho, né? Tá? Obrigado, querido. É o meu caso. Então, vamos começar, gente. Como eu estava falando, eu passei 30 anos na Força Aérea, e aí, quando estava faltando 5 anos para me aposentar, eu pensei, gente, 5 anos passa rápido, o que eu vou ser depois? Aí eu digo, não, tem que procurar uma atividade. A única coisa que eu não queria era uma atividade para me ter um outro cabeça, igual eu tive da Força Aérea. Eu queria uma coisa que pudesse ser flexível, né? E aí, eu já tinha essa experiência de dar aula, que eu comecei, no mesmo semestre que eu me formei, que eu comecei a dar aula de meteorologia no Aeroclube do Estado do Espírito Santo, que na época o Aeroclube, ou a Escola de Aviação, em Vila Velha, ficava do lado da Bom Garoto. Com o passar do tempo, era uma área muito nobre, aí a indústria do Bom Garoto fez uma permuta de construir um mega aeroporto com pista e instalações na Barra do Jucu, e quando estava construído, o aeroclube se transferiu para lá, né? Entendeu? Então, eu comecei lá em 75, de lá para cá, sempre dando aula dessa matéria, e aí a gente já queria adiantar para vocês o seguinte, nós vamos ter um professor para cada matéria, e isso faz a diferença imensa no nosso curso aqui. E esses professores que vocês vão ter aula aqui, nós já estamos juntos há 15, 20 anos, até 23 anos, né? Então, é muita experiência, e esse método que eu criei de ter um professor para cada matéria, é porque a gente se torna especialista. Então, se vocês vão na frente fazer uma pergunta de navegação, eu digo, olha, eu vou perguntar ao professor que se eu tiver que falar, eu vou chutar, então, eu não vou fazer essa ousadia, tá bom? E
As matérias são todas muito importantes, as 5 matérias, né? Todas são muito importantes. Eu costumo falar, essas 5 matérias da aviação é como se fosse, por exemplo, 5 frutas diferentes. Um abacaxi, uma melancia, uma manga, uma maçã, etc. E a história isolada, o que acontece se você pegar essa fruta e colocar num liquidificador? Quando você triturar, vai ficar o quê? Uma mistura, não é isso mesmo? Pois assim vai ser o nosso curso aqui, ela vai ser uma mistura, porque as matérias ficam assim, nesse exato minuto, assim, sabe, no início do curso, todas espaciais, motores, regulamento, navegação, mas a partir do momento que a gente vai avançando nas aulas, elas vão se mesclando, né, e vai chegar num ponto, né, que o professor vai chegar aqui e falar de uma outra matéria, de outro professor, que ele já sabe, ou ele já parte do princípio que você já aprendeu. Então, daqui a umas 2 semanas, na minha matéria, eu vou entrar numa disciplina em que o professor de regulamento vai precisar chegar aqui e já falar de um assunto que você já tem que saber, né? E esse mesmo assunto, né, de meteorologia, ele vai servir tanto para o professor de regulamento, como para o professor de navegação e de teoria de voo. Então, as matérias vão se mesclando assim, e, olha, são todas importantes, todas envolventes, todas fascinantes, para vocês que estão naquela expectativa de fazer o curso, saber como é que funciona, já tem a aviação como fascinante, vai ficar muito mais fascinante ainda, né? Outra coisa que a gente costuma falar aqui para vocês é que essas matérias, no decorrer do curso, elas vão se encarregando de, por si só, abrir mais a mente de vocês, e aí, por incrível que pareça, cada professor que chegar aqui vai dizer que a matéria dele é mais importante. Aí chega o cara que muito gozador, que ele é supervisor do Centro de Manutenção da Gol, piloto, aí fala, essa aqui é a mais importante, hein? Sem ela, você não sai do chão, não. Né? É verdade, né? Você não sai do chão se não for o motor, né? Aí chega o cara mais marqueteiro do curso aqui, ele vai dizer que se você voar e não souber navegar, você se perde, né? E eu fico só olhando. Aí eu digo assim, olha, a mais importante é a minha. Porque a meteorologia, ela serve para você voar com segurança, se você conhecer os fenômenos. Então, partindo já para o que eu quero falar para vocês, existe uma bolha gasosa que envolve a Terra e que os voos, ou a sua estrada, vai ser dentro dessa bolha. E essa bolha é composta por gases, o oxigênio, o nitrogênio, na maior escala, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. E esses gases, eles se dilatam quando aquece e se contraem quando se resfria. E esse movimento gasoso para o aviador e para voar é muito importante. E, além disso, né, essa bolha de ar, ela recebe um componente que é muito especial na nossa vida, mas esse componente, ele gera um bocado de fenômenos, né, que é o vapor d'água. Né? Esse vapor d'água, ele vai para o espaço, fica aqui dentro e tal, aí forma as nuvens, precipita, tem os raios, tem o gelo e tal, né? Então, por aí a gente já vê que a meteorologia, né, ela vai servir para que você reconheça os fenômenos e saiba os efeitos. Olha, reconhecer os fenômenos é que você estiver voando, né? Saber qual esse ou aquele fenômeno que você pode enfrentar, alguns nem pensar, né? E para que serve? Principalmente para que você
voe com segurança e economia. Ora, economia é que nós já falamos hoje que o combustível de aviação é muito caro, né? Então, nessa época do ano aqui em BH, você amanhece com um dia lindo, não tem uma gota de nuvem, né? Para quem é piloto, começa a se piscar. Nossa, hoje está bom para voar, né? E aí, então eu vou dar uma voltinha aqui em Juiz de Fora. E aqui tá bom. E aí você, por aqui, o tempo aqui tá bom, aí você decola. Mas quando chegar aqui do lado de Nova Lima, lá já tem uma Mata Atlântica, já tem uma umidade do ar, e aí com um vaporzinho durante o dia, forma aquelas nuvens coladas, e você não pode voar dentro das nuvens, né? Tem um exemplo aqui de um piloto de helicóptero que foi levar a noiva, de onde ele decolou, o tempo estava igual aqui, BH azulzinho, mas no meio do caminho tinha umas nuvens, ele entrou lá, achava, não, eu vou passar aqui, e aí não saiu, caiu, né? Então, reconhecer os fenômenos e saber os seus efeitos, nós vamos falar muito disso aqui, para ficar preso na cabeça de vocês, e não é para colocar medo para vocês, não é para colocar medo, não, é para a gente falar, para vocês voar e com segurança, né? Hoje eu fui dar uma aula no Corpo de Bombeiro, lá para os alunos que vão fazer o curso, eu estava falando para eles assim, imagine que há uns 3 anos atrás, 4 anos, acho, um piloto muito famoso lá em São Paulo, ele era instrutor de voo, era um cara muito metódico, era um cara que, na formação dos alunos dele, botava medo mesmo, você não pode fazer isso, aqui é errado, sei o quê, tem que fazer certo. E, em compensação, um dia ele foi voar com um patrão muito rico, e o patrão levava uma celebridade nacional, né? Levava uma celebridade nacional, e aí ele fez a programação para sair tipo 11 horas da manhã de São Paulo, né, para a periferia, para a praia, e naquele momento, se ele decolar, ele já viu que lá para onde ele ia pousar, o tempo estava ruim, mas dava para ele chegar antes do tempo piorar. Mas aí, as acompanhantes do patrão, mãe e filha, atrasaram meia hora, e ele já ficou muito puto, nervoso, né? E mesmo assim, ao invés de abortar o voo, ele seguiu o voo. E nisso, a frente fria que estava chegando lá, foi baixando as nuvens, e ela ficou praticamente colada em cima do mar. E aí o camarada foi pousar numa pista que não tinha a menor referência, não tinha rádio, não tinha controle, né? Curta, e uma aeronave muito dinâmica. Ora, essa aeronave, ela é considerada uma das mais seguras do mundo, porque ela tinha um histórico de poucos acidentes com esse tipo de aeronave. E há um tempo atrás, era a única aeronave executiva que o presidente dos Estados Unidos podia voar sem ser o Força Aérea 1. Então, a aeronave era nova, né? A aeronave era nova e o camarada foi e ele estava pegando uma referência de pressão atmosférica, porque na localidade que ele ia pousar não tinha meteorologista, não tinha estação meteorológica, ele estava pegando as referências de pressão atmosférica de um lugarzinho a 110 quilômetros, né, que estava pegando, pousando em Paraty e pegando a pressão atmosférica de São José dos Campos, que lá que tinha alguém para medir. E aí, cara, ele tinha que fazer um bocado de procedimento ao mesmo tempo, velocidade de alta velocidade, tentando furar as camadas, aí não deu tempo, caiu no mar lá. Sabe quem é, né? O avião que matou o ministro Supremo. Então, o aviador, ele não tem que voar. Ele só vai voar se a mãe natureza deixar. E aí um planejamento de voo, né, sem considerar as condições meteorológicas, dá nisso. E olha que era um camarada muito conscientizado que dizia que jamais fazia aquilo que fez, né? Então, esse exemplo
que a gente está falando aqui, só para dar um start em vocês, para a gente amar, gostar de meteorologia. Agora, vamos falar para as piadas, né? Eu me formei na aeronáutica lá em 1973, e quando eu cheguei lá em Vitória para trabalhar, e aí eu comecei a perceber uma certa fragilidade, assim, entre a minha formação na escola e do que eu estava fazendo. É que, naquela época, o lógica era de 60%. Era mais ou menos o seguinte: o que acontece quando você pega uma moeda e joga para cima? Da cara ou coroa, não é isso mesmo? Sim. Então, qual é a previsão para a Vitória para hoje à noite? Olha, pode ser, pode não ser. Não tinha uma coisa precisa. E aquilo ali, né, era por conta de uma precariedade, porque para que um país tenha o aceite na Organização Internacional da Aviação Civil, ele tem que cumprir um bocado de regras, de normas, né, para ser aceito lá, né? Vocês vão aprender isso com o professor de regulamento. Então, o Brasil tinha que ter, para ter os aeroportos, para alguém daqui decolar para fora e alguém vir para cá, tinha que ter os meteorologistas, mas principalmente daqui para o Nordeste, é praticamente o mesmo, não altera muito. E aí, não existia faculdade de meteorologia no Brasil, e os meteorologistas que tinha no Brasil, para poder atender às exigências da Organização Internacional da Aviação Civil, eram os caras que vinham da Espanha. Então, imagine só que o território espanhol é mais ou menos igual ao de Minas, numa área onde você tem ali o clima, as 4 estações do ano, tudo sabendo só, numa certa época chove, outra hora não chove, etc, etc. Aí esses espanhóis vinham para cá e iam trabalhar em São Paulo para fazer previsão lá para o Nordeste, fazer previsão lá para o Sul, né? E aí um país com a dimensão dessa do Brasil, que vai lá do Equador, vai lá no Polo Sul, né? Como é que vai fazer isso, né? Os caras não tinham, eles não tinham tanto recurso. Pois é. Aí o que vai acontecer desses anos todos para cá? A natureza sendo maltratada por desgaste, desmonte da mata, né, da vegetação no mundo inteiro, e aí a quantidade de petróleo que é queimado o dia inteiro, os resíduos vão lá para cima, né, e aí você já deve ter muito falado do efeito estufa, e os maltratos, né, das condições do planeta foi gerando fenômenos mais frequentes e muito mais intensos. E aí, como é que a meteorologia vai acompanhar isso? Olha, aí a gente deu sorte, porque os fenômenos foram ficando mais violentos, mas, em compensação, a tecnologia foi avançada. Então, lá na década de 60, a gente soltava uns balões e ficava seguindo esse balão através de um teodolito, né? Assim, ó, tá certo? Aí daqui a pouco alguém bota um satélite, né? Daqui a pouco alguém bota um radar, né? E daqui a pouco se alastra estações meteorológicas em solo. E aí nós fomos ficando, né, com o nosso planeta todo com um degradamento. Agatha, eu não queria mexer aqui, senão sai. Vou mostrar para você agora aqui, né, o que a gente chama de gradeamento da atmosfera terrestre, né? E eu não sei mexer. Mas vai. Compartilhar aqui, né? Aqui, né? Professor, só uma dúvida aqui que me veio à cabeça, que eu lembrei da situação que ocorreu na Amazônia. Aquela queimada que houve. Foi uma queimada, né, numa área muito grande, e pelo calor e a concentração de monóxido e dióxido de carbono afetariam as condições de voo? Seria indicado você trocar o local de voo, ou seria seguro passar
ali por cima das queimadas, que a gente via helicópteros sobrevoando ali aquela região, né? Uhum. Eram para começar, o atmosférico ali fica muito rarefeito, e aí vai complicar muito para a sustentação das aeronaves, podia até passar ali, mas muito em cima. Tanto é que uma das coisas que foi feita foi pegar um avião grande da Força Aérea e jogar lá de cima, porque de helicóptero só se fosse lugar que não tivesse uma vegetação mais ralé, assim, naqueles matos tipo de grama, etc. Porque aonde aquelas árvores assim, de 30 metros queimavam, aquilo aí é perigoso demais para helicóptero. Para começar, o ar fica rarefeito. Só para você ter ideia, para você entender, imagine só que naquelas plataformas continentais, que fica lá 300 quilômetros, os helicópteros vão para lá. E aí, tem uns gases que sai lá de dentro e tem que ser queimado. Então, tem uma chaminé, com 30 metros de altura do heliporto, e aquela queima daqueles gases lá em cima, 24 horas, deixa o ar ali mais ou menos rarefeito, igual às queimadas, e os helicópteros, quando vão chegando lá, né, dependendo do horário, se for assim na parte da tarde, que já tem um aquecimento normal pelos raios, a radiação solar, com mais aquele aquecimento, dá um problema seríssimo, que a gente vai estudar aqui mais na frente um pouquinho, mas sim, é claro, muito perigoso lá, né? E ali, aquelas queimadas maldosas até, né, sem controle, e o resto todo mundo já sabe, né? Mas, obrigado aí, eu gostaria muito que de quando em quando vocês pudessem, não só hoje, mas nas aulas todas, quando alguém tiver alguma dúvida, uma pergunta, pode fazer, porque a participação de vocês aí vai interagir com o outro, tá bom? Então, olha, esse quadro que vocês estão vendo aí, ele veio exatamente agora, na década de 90 para cá, que vocês estão vendo aí os satélites fazendo rastreamento de cima para baixo, vocês estão vendo os radares fazendo o rastreamento de baixo para cima, vocês estão vendo navio no meio do mar, com balões e sonda do mar, e estão vendo aviões. O que tem um avião aqui com isso aqui tudo? Quando vocês tiverem a oportunidade de entrar num site chamado Flight Radar 24 horas, não se assustem de vocês verem mais, assim, um monte de aviões, né? Mas é um monte mesmo, assim, tudo juntinho, né? Claro, né? E aqueles aviões também, quando eles estão voando, eles vão fazer o papel do satélite ou do radar, sabe por quê? Um avião, quando voa de Porto Alegre para Recife, ele está sendo controlado, monitorado por um órgão de tráfego aéreo, mas em alguns pontos ele tem que chamar aquele órgão e dizer quem é ele, né? E por onde está passando, e por onde vai passar. E, no final, ele fala para o controle: olha, estou passando aqui em cima de Três Marias, no nível de voo 24 mil pés, eu estimo Salvador daqui a 50 minutos, e a temperatura aqui fora é menos 50, e direção do vento 300 graus, a velocidade do vento 100 nós. Esses dados de milhares de aviões que estão voando agora, em vários pontos da Terra, vai para um lugar, né, que armazena os dados do radar, dos satélites, das estações, né, dos navios. E agora sim, eu quero dizer para vocês para acreditarem, gostarem e amarem a meteorologia, porque a partir de agora, com esses dados todinho desse gradeamento da atmosfera terrestre, as previsões têm um índice de acerto muito elevado. Olha, acho que foi sexta-feira eu ouvi na televisão que ontem estaria passando na frente fria lá no Rio Grande do Sul, e que ela vai chegar aqui amanhã, depois, que vai baixar a temperatura em 6 graus Celsius, né? Bom, 6 graus Celsius para a gente, de 25 passa para 19, né, é estado, mas quando chegar
6 graus Celsius ou 8 graus Celsius lá no sul, tipo Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a queda vai chegar a 8 graus Celsius. Então, uma queda brusca de temperatura interfere um bocado de atividades de saúde, medicina, agrícola, pastagem, etc., né? Pois é, então, essas previsões, hoje são dadas, acontece e vale tem um índice de acerto muito elevado. Hoje, uma previsão de 24 horas, você tem cerca de 95% de certeza que vai acontecer. Aí, à medida que você vai ir para 48 horas, e para 72 horas, e para domingo que vem, aí já vai perdendo um pouco digamos assim, do índice de acerto. Mas as previsões hoje já têm um acerto muito elevado, exatamente por causa desse monte de parafernália que a gente tem a nosso favor, porque, como eu estava falando, mesmo que os fenômenos sejam mais frequentes, mais violentos, aí a gente tem essa quantidade de suporte para nos favorecer. Então, só para você ter ideia, para concluir agora, aqui no Brasil, aí nós temos no solo, na aeronáutica, cerca de 197 estações meteorológicas. 197. Aí vocês querem saber quantas estações meteorológicas tem nos Estados Unidos? 4 milhões. E o que elas fazem? É que lá nos Estados Unidos tem uma estação meteorológica a um raio de cada 25 quilômetros. E até que aqui em BH, a gente tem isso, porque a gente tem uma estação meteorológica aqui em Confins, outra do lado em Lagoa Santa, aqui na Pampulha e aqui no Prates. Mas quando você sai aqui de BH para Porto Seguro, 1.000 quilômetros não tem nenhuma estação meteorológica. Então, é que nessa estação meteorológica de terra, você tem um profissional que fica olhando e analisando e medindo e formando uns boletins que vai para algum lugar e esse lugar absorve tudo, processa e projeta, né? Tá certo? O radar. A Força Aérea tem um bocado de radares, mas eles estão mais localizados na região sudeste, onde tem a maior concentração dos voos, né? Mas aqui em Minas, a gente tem um radar que não é da Força Aérea, que é da CEMIG, que fica aqui em direção ao Pará de Minas, né? Mateus Lemos, ele fica em cima do morro, e esse radar, ele capta, né, dados num raio de até 300 quilômetros, sendo que até 250 quilômetros ele capta com uma certa precisão de tempo para dizer assim, olha, quando tem tempestade, principalmente, ó, vai acontecer uma tempestade de porte tal, em tal lugar, em tal horário. E aí, imagine que antes desse radar, que custou 10 milhões de dólares, e aí tem gente para trabalhar 24 horas, e tem um bocado de dados, não só dos fenômenos atmosféricos, mas também dos rios, etc., né, de nuvens, etc., umidade. E aí, então, esse radar, antes dele, quando tinha uma tempestade no verão, os técnicos ficavam aqui na capital. Aí, de repente, recebi a notícia, olha, teve um raio que atingiu a torre de transmissão lá em Formiga, 300 quilômetros daqui. Aí saiu os caras de carro, na chuva, para ir lá, né, religar o torre de transmissão. E aí, até chegar lá, as pessoas ficaram sem energia. Como nos contratos de energia que a gente tem com a CEMIG, a gente não pode ficar muito tempo sem energia, né? Então, o radar serve para isso, que já 6 ou 8 horas antes, o radar sinaliza, olha, vai ter uma tempestade de porte tal, vai rodar mais ou menos tal área, e aí os técnicos já saem daqui, já vão para lá, porque acontecer já estão lá, entendeu? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês faz parte da meteorologia, ainda não é bem na matéria para a gente do conteúdo da apostila, mas estão ensaiando para vocês, né,
gostar de meteorologia, amar meteorologia e saber que ela nunca vai ser sua inimiga e sim a sua parceira. A tendência é quando o cara está fazendo o curso, ele vai gostar dessa ou daquela matéria, mas às vezes, minha meteorologia é muito dado, é muita questão, não sei o quê, mas ela sabe que ela vai ser sua parceira e não pode ser seu inimigo, você tem que amar, né? E como é que a gente faz para você gostar da meteorologia? Olha, eu costumo falar que quando você faz um curso de engenharia, aí você vai estudar durante um ano e meio, umas matérias assim, matemática, física, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, e depois, se for ser engenheiro, você não usa aqui no dia a dia. Se você vai fazer a medicina, aí, assim que você chega lá, você vai estudar uma matéria chamada fisiologia, que é a espessura do livro, o tamanho da Bíblia. Aí você passa um ano e meio estudando fisiologia. Aí, quando a gente faz o curso, que nem eu fiz administração, a gente tem aqui o Vladimir que é advogado, etc., outro advogado também, a gente dá 3, chega na faculdade e vai estudar sociologia, psicologia, filosofia, né? E agora vamos falar, o advogado ele tem que estudar sociologia para entender os mecanismos, as pessoas, lidar com as pessoas, temperamento, etc., né? O engenheiro tem que saber muito de cálculo, de conta, porque de repente ele vai para uma área que vai depender daquilo lá, né? E a fisiologia, é muito importante, porque, olha a diferença. Eu fui hoje num hospital, e aí quando chegou lá, ele botou uma telinha aqui, olha que ele tem aqui lá, beleza, e aquilo e tal. E aí, aqui a consulta, troca de óculos. Aí, aquele cara, ele estudou 11 anos para passar aquela receita. E uma das matérias mais importantes que ele aprendeu foi a fisiologia, que ele aprendeu lá quando ele estava entrando na federal, ou na faculdade. Então, se você estivesse agora fazendo curso aqui com o piloto já estaria preocupado de falar para vocês assim, olha, a nossa questão aqui não é amar meteorologia, não. Nossa questão aqui é aprender meteorologia para você passar na prova, que essa porra é chato pra caramba. E aí, aqui no final da apostila de vocês, né, tem um quadro, que esse quadro, a gente vai usar ele no final do curso, porque primeiro a gente vai aprender todos os fenômenos meteorológicos, entender de onde é que vem, como é que ele acontece, para depois codificar, igual está aqui, e aí você, quando pegar isso aqui, que foi codificado, você vai entender o que está acontecendo aqui. Como é que está os ventos, como é que está a visibilidade, como é que está a pressão, como é que está a temperatura. Aqui vai ter uma linguagem, que é uma linguagem universal, internacional. Qualquer piloto do mundo que olhar para esse código aqui, ele vai entender o que está se passando. Então, quando você faz esse curso meu aqui com um piloto, ele diz, bicho, é o seguinte, na prova da ANAC, de 8 a 12 questões é disso aqui. Então, amanhã, a gente já vai aprender a codificar isso aqui. Mas só que, nesse caso, você vai ficar desconhecer de onde é que vem aquelas coisas. Então, o meu propósito aqui é fazer com que vocês saibam de como é que se formam os fenômenos, de onde é que eles vêm, e aí você vai ter uma forma de analisar não só o momento da natureza para você voar, mas como também de outras coisas, né? E também, é o que a gente vai falar aqui agora, aprender a falar, né? Aprender a falar, ou então, quando você estiver assistindo um jornal, né? Ou quando você estiver num lugar que alguém falar errado, né? Você pode até corrigir, né? Hoje cedo, eu ia lá no bombeiro, e aí eu me lembro que em 2019 teve uma chuvarada intensa numa cabeceira do rio aqui, e aí, a 100 quilômetros dessa chuvarada, tinha uma cachoeira, e aí veio aquele volume de água, e levou um bocado de gente lá, e teve algumas mortes lá, né? Aí, uma pessoa que foi lá falou, olha,
aconteceu uma tromba d'água, né? Aí, quando foi ano passado, teve esse mesmo fenômeno, e alguém foi lá, ó, aconteceu uma cabeça d'água. É que tromba d'água é uma coisa e cabeça d'água é outra. E aí, hoje, eu estava lendo uma reportagem, né, assim, no YouTube, que eu vou mandar para vocês, só para vocês começarem a gostar da matéria, para explicar qual é a diferença de uma tromba d'água ou de uma cabeça d'água, né? Mas a gente vai aprender aqui agora. Então, vamos falar agora, que eu, no comecinho da aula, falei para vocês que em volta da Terra tem uma bolha de ar, uma massa gasosa que envolve a Terra, que é a atmosfera terrestre, e que nessa bolha é composta por gases, na maioria nitrogênio e oxigênio, né? Mas vai ter um penetra nesse meio que não faz parte da composição gasosa naturalmente, que é o vapor d'água. Esse penetra, o vapor d'água, ele é de grande importância, né, para a gente. A gente não viveria, né, ou a gente vive mal quando não tem esse penetra, principalmente agora, nessa época do ano. Então, nesses dias agora, que já tem, acho que mais de 3 meses que não chove, e não vão passar mais uns 3 sem chover, então, nós vamos chegar no ponto que a umidade relativa vai baixar aí de 20%, e o ideal, no mínimo, para você ter uma vivência mais ou menos razoável, era de ter pelo menos 30% de vapor d'água suspenso, uma umidade relativa, né? E quanto mais seco fica, pior é para as pessoas, e principalmente para as crianças e para os idosos. Não é recomendado, né, que as pessoas de mais de 60 vá fazer caminhadas 2 horas da tarde, né, hoje, né, e daqui para frente. Além do comprometimento na respiração, porque a gente vai dormir daqui a pouco, e aí, por não ter umidade, as nossas narinas praticamente vão ficar queimadas, né? Você vai respirar o ar seco, né? De manhã cedo você vai dar uma suada aqui e sai, às vezes, sangra, né? E uma outra coisa importante, pela falta de umidade, é o cabelo. Olha, provavelmente, quando você vai se pentear de manhã cedo, nessa época do ano, você tem dificuldade imensa de botar o cabelo no lugar. Normalmente, a gente molha, né? Para poder colocar no lugar. E é exatamente porque os nossos cabelos, né, eles são muito sensíveis à umidade. Quando chove, ou na época do verão, né, que está muito úmido, né, o cabelo fica lisinho, você que dá uma penteada já vai para o lugar, né? E aí existe um instrumento de meteorologia que serve para medir o teor de vapor d'água suspenso, que é a umidade relativa. Ele foi construído há mais de 200 anos, e ele foi construído com 100 fios de cabelo, um bloco de 10 assim, né? E aí, conforme for o teor de umidade no ar atmosférico, esses cabelos ou se dilatam ou se contraem, né? Então, um instrumento meteorológico feito por fio de cabelos. E aí, quando eu aprendi a meteorologia 50 anos atrás, o professor falou que aqueles fios de cabelo eram de mulheres e eram de louras. E naquela época não tinha Google, né? A gente só engole, assim, o cara fala aquele negócio e a gente engole. Hoje em dia não, eu posso falar que é uma coisa errada, e você vai no Google na hora e discorda de mim, né? E aí quando eu vim aqui para BH, eu dei muito curso particular para aquelas pessoas que não podiam vir aqui na escola, né? E tempo limitado, ou então não queria ter traslado. A gente vai até a casa da pessoa, dá aula particular para ela, e aí eu fui num médico, cara famosão, tinha feito curso na França, aí eu brincando com ele, rapaz, você sabe falar por que o cabelo de mulher é diferente do homem? Sim, as mulheres têm um hormônio que o cabelo dela fica mais dilatado. Fica, é mesmo? E por que tem que ser de loura? A loura tem um hormônio ainda mais sensível ainda, olha só. Tenho quase certeza que o camarada que fez aquele instrumento com 100 fios de cabelo há 300 anos atrás,
Ele não sabia disso, né? Mas é interessante a gente já ter essa noção aí, né? Pois é, esse vapor d'água é que vai ser nosso ponto de partida agora do curso. É que nós vamos aprender que tem os fenômenos geofísicos, que são os fenômenos que acontecem no planeta de modo geral. A palavra geo vem da Terra, que são os fenômenos assim, tipo maremoto, terremoto, vulcões, os tsunamis, etc. Esses são fenômenos geofísicos. E tem os meteorológicos, que seriam os fenômenos suspensos. E nesse suspenso, né, vão ter o que acontece no atmosfera, e para que tenha a maior parte desses fenômenos meteorológicos suspensos, vai depender de duas coisas muito importantes a partir de agora: água e calor. Então, água e calor vai ser basicamente o que vai interessar para a gente aqui, que vai fazer acontecer quase que todos os fenômenos meteorológicos. E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa. Aqui, ó. Eu estou mostrando aqui para vocês nosso planeta Terra. Na posição que está para vocês aí, observe que metade do planeta é água. Mas não fica só aqui, porque do outro lado ainda tem muita água. E aí já fico sabendo que da massa do planeta Terra, mais que 2/3 é formado por água, e menos que 2/3, 28%, que é a parte continental. Né? E o que é que tem a água mesmo? Olha, água e calor é que vai praticamente gerar quase que todos os fenômenos atmosféricos. Então, nessa água, a gente vai ver que a Terra se movimenta e tal, tem um momento que ela fica nessa posição, depois fica nessa posição, né? Assim, e vai girando, e aí essa parte central do planeta aqui, ela vai receber muita incidência de energia solar, e essa parte, ela, o ano inteiro, por onde a Terra passa, ela é muito aquecida. A água aquecida, ela tende a ir e avançar em direção aos polos, o norte e ao sul. E a água gelada, ela tende a descer por baixo e vai fazendo esse ciclo. E esse ciclo da água girando no planeta inteiro, a gente vai chamar isso de correntes marítimas. E não sei se dá para ver aqui, né, mas tem umas listinhas aqui vermelhas, outras azuis. Os riscos azuis aqui representam as correntes marítimas frias e as vermelhas, as correntes marítimas quentes, que elas vão formigar no planeta inteiro. Igual eu estou aqui em pé e meu sangue, né, está circulando desde a minha cabeça até o dedão do pé. E a mesma coisa acontece com as correntes marítimas, tá? Essas correntes marítimas vai levar água mais quente para um lado, água mais fria para o outro, e fica formigando o planeta, né? E aí, quando chega numa época do ano, que vai ser agora do mês de agosto para frente, elas passam aqui, ó, não sei se dá para você ver aqui assim, ó, elas passam aqui onde está meu dedo, né? Bem no Atlântico, aqui, ó, no Atlântico, e alteram a temperatura da água em média 10 graus Celsius. Olha, para quem está aqui no Brasil, lá em Cabo Frio, a temperatura da água, em algumas épocas do ano, varia de 15 a 18 graus. Mas para quem está no Nordeste, a temperatura da água vai de 23 a 25 graus Celsius. Então, e que tal se você já tem uma temperatura média aqui e essa temperatura da água altera em 10 graus Celsius de média? Vai deixar a superfície marítima aqui muito aquecida. E aí agora vem a energia solar aqui, pega essa água já aquecida e provoca um excesso muito grande de evaporação. Essa evaporação sobe e vai formar grandes nuvens de tempestades, e essas nuvens, né, começam a girar uma forma de funil, né, e aí
embaixo, onde dessa nuvem virar uma baixa pressão, né, atmosférica, e aí aquela quantidade imensa de chuvas, né, quando despenca, elas vêm com muita água e ventos muito fortes, e com esses ventos, que a gente chama de ventos ciclônicos, né? E aí, lá na década de 40, quando esse fenômeno acontecia aqui, nessa área, a gente chamava aqui de tempestade tropical, que é aquelas tempestades que, hoje em dia, quando acontece em BH, faz um estrago tremendo, igual ano passado, em janeiro, que fez um estrago muito grande aqui, né? Tá certo? Bom, aí, como já falamos, os fenômenos foram ficando cada vez mais intensos e mais frequentes, e aí queima-se combustível, queima-se a floresta e altera o planeta, e os fenômenos ficam mais violentos. E quando esses ventos aqui, que são considerados de tempestade tropical, chega até 120 km por hora, aí a gente tem esse fenômeno chamado ciclone extratropical. E quando começou a passar de 120, aí resolveram chamar esse fenômeno de outra coisa. Esse fenômeno agora vai chamar aqui de furacão. E aí, os furacões começaram a aumentar ainda de intensidade, de água, e chuva e vento. E aí, quando passou de 150 km por hora, aí vão criar uma escala. Uma escala de 150, 180, 180 para 240, 240 para 300, até 330. A escala 1, 2, 3. Quando foi criada a escala máxima, até 330, achava que nunca ia acontecer. Mas aí os fenômenos foram ficando mais violentos, né? E aí, até que em 2005, apareceu um fenômeno desse, que ele se deslocou e veio até aqui nos Estados Unidos, numa cidade chamada de Nova Orleans, e lá e arrasou, inundou tudo, prejuízo de 40 bilhões de dólares, a cidade ficou toda inundada, a gente tem umas imagens que foram feitas 3 dias depois que o bicho passou lá, né? E aí ele já passou lá com mais de 300 km por hora. Quer dizer, atingiu a escala máxima que os cientistas tinham criado, né? Aí, já agora 2015, aí nós tivemos um outro gigante desse, que o efeito da energia, da chuva, dos ventos, é a mesma coisa, só que eles vão estar aqui do outro lado, ali pertinho onde o Yuri se encontra, e lá tem outro nome. Para os fenômenos que se formam aqui, né, no Atlântico, que se deslocam normalmente para a América Central em direção à Flórida, a gente chama de furacão. O mesmo fenômeno, com a mesma violência, quando passa aqui do outro lado, aí ele chama de tufão. Então, tufão são os fenômenos, seria assim, são os furacões formados no Índico, e atinge aqui a Índia, Japão, etc., né? E os furacões aqui. Então, como esses fenômenos vão ser formados no mar e tem uma quantidade muito grande de água, quando chega no continente e começa a precipitar, em 2 horas de chuva desse estilo aqui, a inundação vai mais de 3 metros de altura, aí não tem como impermeabilizar na cidade, principalmente, aquela quantidade de chuva. Então, a pessoa não pode ficar na cidade. Quando é diagnosticado que o fenômeno vai passar em tal rota, aí já a Defesa Civil já bebando o pessoal, né? Porque quando ele vem, destrói casas, estradas, né? E rodovias, etc., e deixa muita água para trás. Bom, não, isso, foi a pergunta aí. Tudo bem? Beleza, quem fala? É o Tiago. Desculpa. Ô, Tiago, tudo bem, pode falar. Uns 20 minutos atrasado. Quando tem até o filme, eu esqueci agora, mas teve um resort aí que foi atingido por um tsunami, não teve? Agora? Não, há muito tempo. Aí tem até o filme dele. Ah, sim, sim. Onde foi isso mesmo, Hernani?
Não, o tsunami já não. Aquele tsunami, ele já não é causado, então, por conta do que a gente está falando aqui, que seria um excesso muito grande de evaporação, de formar grandes nuvens e de precipitar. Ali, normalmente, o tsunami acontece porque a terra, lá no fundo do mar, vai se acomodar, e aí eles dão uns tampos lá embaixo, né? E emite muita energia, e aquela energia ela vai para cima do mar e forma aquelas ondas e elas vão se deslocando, né? Nós tivemos duas dessas que foi a mais violenta, que a gente nem conhecia. Uma em 2004, que foi aquela que veio do Japão, né? Que foi um estrago muito grande. E aí, aquela foi a mais violenta. E quando foi em 2008, teve um tremor de terra muito grande aqui no Chile, que provocou também um tsunami dessa que foi lá, né? Tá certo? Mas a produção, a geração da tsunami não depende, então, do furacão, né? Então, nós estamos falando aqui de um excesso muito grande de evaporação, até para dizer para vocês que os fenômenos que suspensam o meteorológico dependem de água e calor. E aí, por falar nisso, Tiago, está respondido aí? Não, está respondido. Agora, só uma coisa que você falou aqui, que eu não vi bem no Globo. A parte do Oceano Atlântico, onde que a temperatura muda 10 graus Celsius, isso é aonde? No Atlântico? É o seguinte, se você comparar a temperatura do mar aqui em Cabo Frio, é diferente lá de Recife, por exemplo, é porque lá em Recife já está quase na linha do Equador, e aqui em Cabo Frio nós já estamos muito para baixo, a Terra tem uma inclinação onde essa parte central recebe mais energia e radiação. Agora, as correntes marítimas, as correntezas marítimas, elas circulam no planeta inteiro, e aí tem uma região onde passa as correntes marítimas frias, e tem uma época do ano que passa as correntes marítimas quentes. Essas correntes marítimas quentes, quando passa aqui no Atlântico, quando passa lá no Índico, que ela circula e altera, traz água quente para uma certa localidade, então aquelas águas aquecidas, ela chega a alterar a temperatura média daquela localidade em até 10 graus Celsius. Então, com a água mais aquecida, ela vai favorecer uma incidência, um volume muito mais de evaporação. É que se você pegar, por exemplo, uma água gelada da geladeira e colocar a quantidade de calor, e pegar já uma água morna e colocar a mesma quantidade de calor, a que está mais aquecida, morna, vai evaporar mais rapidamente. Ok? Entendi. Agora deixa eu te perguntar, o Triângulo das Bermudas tem alguma coisa a ver com a parte de meteorológica? Olha, aquelas coisas do Triângulo da Bermuda ali, né? Vê se aumenta o volume aqui para mim. Não estou sabendo de que dia que é. Pode tirar a tela. Aquele problema lá das Triângulo da Bermuda, que a gente falava muito na década de 60, né? Terminou até de parar de falar, né? Mas não tem nada a ver porque fica afastado a localização das correntes marítimas aqui próximo da América do Norte, que é assim, ó. Quando a água aquecida pelas correntes marítimas passa aqui, é que faz esse excesso muito grande de evaporação, que são essas chuvas de tempestade de grande escala, que a gente chama de furacão aqui, né? O Triângulo da Bermuda está ali mais para o centro, eu acho que aquilo ali parou de falar, eu acho que mais fantasia, né? Tipo uma utopia, né? Tá bom? Ok. Então, aí, como a gente está falando assim, que a água... Opa, não, pode falar. Boa noite, beleza? Aqui na prova a gente tem que saber diferenciar tufão, furacão, essas coisas. Não, olha só, eu queria, já que a maior parte das pessoas estão aqui, essa aula de hoje, agora, é uma aula para fazer você gostar da matéria, amar a matéria e saber como é que se formam esses fenômenos, para você saber qual a diferença assim, no seu linguajar, se algum dia você estiver assistindo a televisão e alguém falar o que é um tornado, uma tromba d'água, ou um furacão, ou um tufão, você se localizar no espaço. Mas esses fenômenos são tão violentos que a primeira coisa que quando acontece no continente é que ninguém voa. É igual as queimadas lá no Nordeste, tá certo?
mas, por enquanto, nós ainda não estamos entrando na matéria propriamente dita. Na primeira aula que a gente vai realmente sacramentar. Mas, por falar de água e calor, uma outra coisa interessante aqui é, nos Estados Unidos, aqui na divisa com o Canadá, tem um espelho d'água muito aberto, que isso aqui chamam-se os Grandes Lagos, que a área desse espelho d'água corresponde à área do estado de Sergipe. E em volta dele tem uma tremenda floresta, e mais uma vez eu queria alertar vocês que a floresta, ou a vegetação, armazena muito líquido. E aí, uma certa época do ano, que é mais ou menos de abril para maio, quando começa a aquecer, que tem uma incidência muito grande de energia e calor aqui nessa região, vai formar de novo aquelas tempestades, com aqueles ventos de redemoinho, e agora, como essa tempestade, esses ventos de redemoinho está dentro do continente, ao invés de formar furacão, vai formar um outro fenômeno que a gente vai chamar de tornado. Então, os tornados é diferente do furacão, porque eles acontecem dentro da parte do continente. E qual a diferença? Que quando ele se desloca, ele vai sugando tudo que está no solo, teto de casa, telha, animais, carro, e vai levando para o espaço. E aí, ele vai ser diferenciado agora, porque aquele entulho todinho vai lá para a nuvem e mistura com a água, e quando precipita, quando fala precipitar, é chover, ou seja, quando chove, a quantidade de água misturada com aquele entulho não chega a ser igual àquela água que quando o furacão chega na costa que acontece. Entendeu? E as pessoas que moram nessa região, quando vão construir a sua casa, a primeira coisa que elas fazem, elas constroem para baixo a sua casa e botam um casebezinho para cima, porque sabe, algum dia vai passar um tornado desse e vai levar a casa para o espaço, né? Então, o tornado acontece no continente, né? E, finalmente, a gente está falando desses fenômenos que tem o mesmo sistema, que são o vento na forma de redemoinho sugando, que está embaixo, levando para cima, a gente tem a famosa tromba d'água. Olha, tromba d'água só vai acontecer num lugar que tem um espelho de água, tipo numa barragem, num mar aberto, próximo da orla marítima, num rio muito aberto, porque também a água desses lugares pode se aquecer, e aí quando tem a incidência da radiação solar em cima, pode causar o sistema de redemoinho, e aí esse sistema vai sugar a água, e a água, ao invés de ir para o espaço através da evaporação, de uma forma lenta, ela vai ser sugada como se fosse um canudinho assim, ó, né? E aí, de repente, naquela região vai formar uma quantidade muito grande de água girando e aquele canudinho sugando. Se passar uma corrente de ar mais quente naquele canudinho e cortar, aí aquela água lá em cima, ó, pá, despenca. E essa quantidade de água que despenca de uma tacada só, a gente chama de tromba d'água. Na realidade, a tromba d'água é aquele momento onde a água está sendo sugada pelo canudinho, né? Pois é. Então, olha, nesse caso aqui, a gente já deu uma palhinha para vocês, para não falar mais errado. Então, quando alguém falar errado, você diferenciado. Por exemplo, quando teve um acidente aéreo no Brasil em 2007, com a Gol, que o Legacy passou no Gol, e aí, durante 30 dias, a mídia falava toda hora assim, olha, porque a torre de controle que errou, porque o controlador da torre de controle é que passou a informação errada, é que tem um buraco negro. Aí se eu falar da torre de controle, cara, a torre de controle não controla um avião no espaço. Vocês vão entender aqui que a torre de controle é um camarada que fica no aeroporto, que ele vai autorizar o avião a se movimentar no solo. Você quer se movimentar? Aí, Torre, eu estou pronto fiz um plano de voo, estou pronto para movimentar. Olha, então você sai daí e vai até a interseção. Aí o cara vai. Quando chega lá, Torre, eu cheguei na interseção. A Torre está vendo ele. Então você pode ir para a cabeceira, se não tiver tráfego. Torre, eu estou na cabeceira.
alinhado, então você está autorizado a decolar. Quando esse camarada decola, no momento que estiver subindo, aí já vai ter um outro órgão de controle, que é o órgão de aproximação, que vai controlar esse camarada subindo. Ah, está subindo. Até ele nivelar. Então, normalmente, esse controle de aproximação é num raio de 100 km do aeródromo. Quando ele nivela, aí já vai ter um outro órgão de controle que chama-se ACC, Centro de Controle de Ar. Esses órgãos você vai aprender nitidamente com o professor de regulamento, e aí você vai ser controlado até chegar na ponta lá. Então, na realidade, quem pode ter cometido algum erro naquele acidente lá foi o ACC, um órgão de controle que controla você quando está voando assim, em grande distância e nivelado. Né? Então, da mesma forma, quando alguém, com certeza agora, o Yuri, você já tinha falado aí, já tinha ouvido falar alguma vez aí em tufão? Sim, aqui no Camboja, isso acontece, tipo, quase todo mês. Eu mesmo moro Então, aí aquela escala, olha, em 2014 passou um tufão nas Filipinas, que ele fugiu de toda aquela escala máxima que tinha, aquela escala 5, e nem sei qual é a escala que vai ser, de 430 km por hora. Sendo que quando foi criada essa escala, a 5, que era a máxima 330, que o Katrina que engoliu essa escala, né? Então, sim, agora ele já sabe, né? Já sabia que tufão é lá, mas se ele ouvir falar, aconteceu um furacão, vai ser lá na América Central, tá bom? E aí você fala assim, o que é o tornado? Daqui a pouco eu vou mostrar um para vocês aqui rapidamente, 30 segundinhos, para ver o que é um tornado e o que é a tromba d'água. Aí, como eu falei no começo da aula de vocês aqui, o ano atrasado, alguém especializado foi dar entrevista à televisão que tinha acontecido uma tromba d'água, porque o rio despejou muita água para baixo, e não é tromba d'água, é cabeça d'água o nome certo, tá bom? Então, eu vou chamar a Agatha aqui para mostrar para vocês, primeiro, um videozinho que a gente, para nós aqui, seria um tornado, mas ao pé da letra, para o americano, aquilo não é tornado, até porque alguém conseguiu filmar. E aí, vamos pegar aqui tornado sim, né? Tornado. E aí você fica. Rapidamente aqui. Isso. There goes, look at the house. The house is coming apart. Oh my God. Oh my God. Did you see that? The whole house came apart. Agora prepara o prova da frente. Então, olha só, para nós é tornado, porque acontece com os ventos sucando tudo, levando para cima e virando entulho, e no continente, né? Você viu que não tinha água, muita água ali, né? Mas para os americanos isso é tornado não, é ruim para nós, porque acontece que os tornados lá é muito mais violento. Então, agora a gente tem aí uma tromba d'água, e observe que para ela acontecer, ela tem que estar no espelho d'água. Né? Aqui nós estamos numa orla, por exemplo, e esse charutão que está aqui, que estava sugando a água líquida, a água que estava em cima não foi evaporada, né? Mas embaixo já viu que teve uma corrente de ar mais quente que quebrou aquele vínculo, e aí agora essa água vai despencar de uma tacada só e vai inundar e vai fazer estragos, tá certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que seria a rota dos furacões. Então, aí, foi um furacão que teve essa rota, né? Você observa, surgiu lá na América Central, passou aqui no Golfo, Pesca, e depois entrou no continente, foi lá em cima, né? Por onde passou, essa parte avermelhada foi a parte assim, mais cruel de destruição.
claro, no mar. Quando entrou no continente, já foi perdendo força. E aí, como é que se faz? A rota é sempre a mesma? Não. A rota varia para cada um. E aí, para você ter a noção por onde ele passa, né? Quando os satélites localizam a formação de um gigante desse lá no mar, aí já começa a monitorar o surgimento, o desenvolvimento, o crescimento, e aí nisso decola um avião C-130 lá dos Estados Unidos e vai lá no olho do furacão, aqui em cima no cantinho, ó, vai no olho, aqui dentro, o vento forte está na periferia lá. Lá no olho do furacão, que está a 10, 11 mil metros de altura, os ventos são calmos. Aí o avião vai lá e fica voando dentro do olho do furacão por 6 horas e monitorando ali qual é mais ou menos o sentido que ele vai passar. Aí, de lá, o avião já fala, olha, vai passar em tal rota. Aí aquela rota anunciada é anunciada para a população debandar. Olha, você desaparece daí, né? E aí você tem que sumir daquela rota, porque quando vem com uma violência muito grande, né? Tá certo? Deixa eu conseguir. Bom, aqui, nesse mapinha aqui, dá para ver perfeitamente a região que esses gigantes se formam, né? E que está aqui do hemisfério norte para cima, com essas setas aí, na linha do Equador, né? E do outro lado, para esses que estão aqui, ó, seria os que a gente está chamando de furacão, ó, os furacões. Já para esses daqui, que são os tufões, tá certo? Beleza? Agora, aqui embaixo, já é menos violento, aí são as tempestades extratropical, porque para ser furacão, precisa passar de 120 km por hora, tá bom? Bom, olha só, gente. Esse aí foi um dos furacões que passou, né? E olha só, eu acho que foi até o Katrina, né? Essa parte avermelhada é a parte mais cruel, mais intensa, mais violenta, onde está uma quantidade muito grande de energia que vai se desprender. E olha o tamanho do gigante. Olha, isso aqui, se você pegar essa aqui para cá assim, está a mais de 1.000 quilômetros. Tá? Então, quando chega no continente, aí despenca essa energia em forma de água e vento, e aí ninguém suporta, porque é muito violento, tá? Aí são rotas de vários furacões que já aconteceram, né? Vários furacões, e agora nós temos uma imagem satélite tirada pela nossa estação espacial, e esse buraquinho que tem aqui assim, que é o que a gente chama de olho furacão, aqui tem um raio mais ou menos de 50 quilômetros, e os aviões voam, vai lá em cima e desce e fica voando aqui dentro. E aí não tem perigo, porque, na realidade, os ventos de 300 km por hora, 200 km por hora, vai estar aqui na periferia se desmanchando, tá certo? Beleza? Destruição. O avião voa qual altura? Hã? Ele voa qual altura? Os aviões? Olha, nós vamos... Quando eu estava recém-formado, os aviões... a maioria deles não era pressurizado, e os que eram pressurizados voavam abaixo de 30 mil pés, 10 quilômetros, mais ou menos. E aí, né, nós vamos saber aqui comigo, né, que a vantagem é você voar mais alto, porque você vai ter menos resistência do ar contra você. Então, hoje em dia, em média, se voa entre 39 mil pés, que é 13 quilômetros, a 42 mil pés, no máximo 45 mil pés. Os jatos cargueiros que vão fazer voo assim, às vezes, de 13, 14 horas, que vai gastar muito combustível, e às vezes vai voar num lugar que não tem suporte para abastecer, eles terminam voando na faixa aí de 45 mil pés. Normalmente os cargueiros, tá certo? Então, a definição, olha aqui, ó. Aqui, quanto mais alto, então, mais economia ele tem, né? Sim. Olha, é o seguinte. Economia ele tem. Quando você vai pousar e decolar, o ideal é você ter uma resistência muito grande do ar para te frear, né, se você vier em alta velocidade,
ou então para te botar para cima rápido, né? Aí você precisa de muita resistência do ar, que a gente vai conhecer aqui com o termo de densidade do ar. Agora, depois que você está lá em cima, o ideal é voar o mais alto possível, mas aí depende. Para cada poste de aeronave, para cada configuração, no caso de ser pressurizado ou não, né? Ó, vocês, por exemplo, vão voar no máximo 10 mil pés, né? Porque acima disso já tem comprometimento de oxigênio, né? Beleza? Então tá, olha, a destruição, imagine só essa figura aqui, a quantidade de água, essa imagem foi feita 3 dias depois que o furacão passou. Por isso que não se deve esperar em casa para ele passar, porque você pode ficar afogado, né? Ó, aqui outra destruição. Essa destruição aqui, ela até pode ser também de um tornado. Os tornados, quando passam, deixam mais ou menos nessa configuração aí, nesse aspecto, porque o entulho que o tornado puxa de baixo, suga, ele fica girando em cima e aquele entulho vira míssil. Então, o perigo do tornado se torna mais pelas projeções dos mísseis de entulho do que a própria água, né? O furacão ou o tufão tem mais a água. O tornado não tem muita água, porque a água se mistura com o entulho, tá bom? Aqui, outra destruição. Aí já vimos tudo aqui. Olha, deixa eu usar para vocês, eu vou passar esse videozinho aqui, que isso aqui a gente chama de uma tormenta, que se Deus quiser, jamais vocês vão ter que enfrentar isso aqui, mas é só para chamar a atenção da quantidade de energia que pode ter lá em cima, e já queria adiantar para vocês, os gases atmosféricos, oxigênio e nitrogênio, eles não têm cheiro, não têm cor, e eles são péssimos condutores de energia e eletricidade. Aí você fala, mas acontece que eu posso ter uma coisa carregada de energia. Ora, aquela energia lá não são dos gases, são do vapor d'água, que imagine só, para eu conseguir pegar essa água que evaporar, eu tenho que colocar energia. Quando eu coloco uma quantidade de energia nessa água, a água vai absorver essa energia e ela vai se transformar em vapor, e aquele vapor sobe, né? Porque a água está incorporada, absorvida com uma quantidade muito grande de energia, tá certo? Então, é só para dar uma motivada em vocês aqui, olha. Olha só. Para quem já é piloto aí sabe que isso aqui tem que passar muito longe, né? Porque é muita violência, né? Não dá para ninguém passar aí nem por perto, tá certo? Parece uma boate, né? Olha a violência da formação da nuvem, é muito rápido, viu, gente? Isso não é câmera rápida, não, porque está filmado mais de perto, tá bom? Essa já é a Cumulinimbus, a própria? Essa é a própria, a gente chama de CB, né? A CB é positivo. Essa situação aí, gente, não é só para avião pequeno, não. Nós tivemos uma situação dessa, de um avião da Air France que foi voar aí numa situação como essa aí.
o avião caiu, né, lá na nossa costa brasileira aqui, entre Nordeste e Fernando de Noronha, tá certo? Eu ia te perguntar desse acidente aí, que tem a ver com meteorologia, né? Exatamente. O cara foi voar, né, passou por perto, ele estava voando a 42 mil pés, aí o radar apontou que tinha isso aí, né, o piloto, o comandante, que podia, né, de repente destravar a parte automática do avião, estava dormindo, e tinha falado para os copilotos para não mexer lá, e os copilotos também, né, estava vendo a Playboy. O comandante estava dormindo, não é isso? Estava. A partir dali, a gente vai ver que quando acontece acidente, os acidentes sempre mudam muita coisa para frente. Então, para um voo internacional naquela época lá, ia o comandante, um copiloto, e aí, mas o comandante é que tem realmente o poder de destravar o automático, né? Então, chegou a hora do comandante dormir, ele foi lá para a cabine no fundo dormir, e o copiloto não tinha a prerrogativa de fazer qualquer coisa, quando ele viu, né? Mas nunca que acontece um acidente só por uma causa só, né? Acontece por vários motivos, e ali também teve um bocado de falha. Então, a partir de agora, quando os voos passam de, acho que 10, 12 horas, aí tem que ter 2 tripulações. Aí uma tripulação fica 6 horas e a outra fica 6 horas, né? Para evitar esse problema aí, tá bom? Então, só para a gente concluir agora sobre aquele assunto que eu quero ficar muito bem cravado na mente de vocês, quanto os fenômenos meteorológicos, que eu falei para vocês que depende de 2 coisas, água e calor. Olha, em 2008, aqui em BH, a gente teve uma chuvarada, uma chuva de tempestade, uma chuva tropical, em uma tarde que foram 5 horas de chuva intensa, de grandes alagamentos, isso num raio de 100 quilômetros, pegando assim, de Lafayette, ainda está em Sete Lagoas. Aí foi muita água, muito alagamento. No dia seguinte, alguém contabilizou nos pontos que puderam coletar e medir a quantidade de água que caiu, e alguém projetou que o volume daquela água ela seria equivalente ao Rio Doce. Gente, o Rio Doce tem quase 600 quilômetros de rio. Muita água, né? Aí eu pergunto, então, toda a água do Rio Doce, ela estava lá em cima e choveu? Não. Antes de chover, ela foi lá para cima. E como é que aquela água foi lá para cima? Através da evaporação. Que a gente já vai até falar para vocês a diferença que tem da evaporação ou da ebulição. Que a evaporação é um processo lento da passagem da água para o estado gasoso. Isso até é pergunta de prova, né? Ou seja, se a gente colocar uma bacia d'água aí na varanda de vocês, quando for amanhã, é provável que essa água evaporou, né? Lentamente, pelos ventos, né? Ela evapora. Agora, e a ebulição de manhã você pega uma água, coloca na chaleira e emite calor, então você vai provocar, né? E aí, enquanto que a evaporação é um processo natural, a ebulição é provocada e é artificial. Então, já fique já com esse negócio na cabeça aí, né? Todas as vezes que tiver questões na prova da ANAC, que a gente chama as famosas escorregadinhas, pegadinhas, já alerta, tá certo? Então, para que você pegue toda a água do Rio Doce e eleve, vamos imaginar a quantidade de energia, assim comparado na água. Ou imagina que eu estou aqui numa sala, e essa sala tem a capacidade de virar uma caixa d'água e ter 100 mil litros de água. Aí, de repente, eu não tenho como tirar essa água daqui pelas laterais, eu quero que ela evapore. Então, vamos supor que eu pegue, por exemplo, 100 botijões de gás daquele de 45 quilos que tem nos prédios, e eu vou transformar
a energia desse gás, né, e incorporar nessa água, e depois que essa água receber essa quantidade de energia dos 100 botijões de gás, ela consegue se evaporar por total. Aí eu pergunto a vocês já imaginaram quantos milhões de botijões de gás que a gente precisaria em converter em energia para colocar a água do Rio Doce lá para cima? Né? Então, aí que está um assunto que a gente vai provocar você daqui para frente, tá certo? Que é, para você ter a água suspensa, tem que ter calor. E esse calor vem de onde? Da radiação solar, né? Então, mais ou menos esse assunto que eu vou mostrar para vocês, e aí eu vou chamar aqui, ver se eu consigo colocar, bom, ver se eu consigo. Ver se eu consigo. Já consegui. Bom, gente, vocês não precisam ficar, pelo menos nas próximas 2 semanas, neurados de querer ler o livro e já terminar o livro. Não. É porque na próxima aula, de uma página, eu vou conseguir falar quase 2 horas para vocês a respeito dessa figura aí. A gente começa o curso com essa figura que está no livro de vocês, porque na primeira página, aí ele está falando que existe um organismo internacional, que a gente vai chamar esse organismo de Organização Mundial de Meteorologia, tá? Então, é OMM, assim, ó. OMM é a Organização Mundial de Meteorologia. Esse organismo aqui, ele tem sede na Genebra, e ele que é um órgão responsável para ficar monitorando, né, o planeta em tudo quanto é fenômenos, os maremotos, terremotos, que a gente chama de geofísico, né, e os fenômenos atmosféricos, qualquer fenômeno do planeta são monitorados por esses. Só que foi criado um organismo internacional, depois da Segunda Guerra Mundial, com a finalidade de padronizar, convencionar a aviação para que o mundo inteiro voe e numa linguagem só, né? E daí vai ter várias linguagens de navegação, de meteorologia, né, de fraseologia, e tudo do inglês. Esse organismo chama-se OACI, que quer dizer Organização Internacional da Aviação Civil, que esse aqui, que monitora, ele fica em Genebra, e esse aqui, que padroniza, fica em Montreal. Então, olha a palavra, monitore e padronize. Não sabe aquela figura que eu mostrei para vocês aí hoje, que eu disse que tem um boletim meteorológico, que vai ser uma linguagem padrão para o mundo inteiro? Ela foi padronizada, convencionada, tá? Então, os fenômenos que são padronizados, que são de todo o planeta, os padronizados, os monitorados em Organização Mundial de Meteorologia, e os padronizados, né, que vai ser principalmente no nosso caso aqui, todos os boletins meteorológicos e as previsões, vai ser padronizado pela Organização Internacional de Aviação Civil. E aí vai ter a meteorologia pura, que é aquela que estuda tudo quanto é fenômeno, inclusive o da geofísica. E vai ter a meteorologia aplicada, que vai estudar a meteorologia aplicada a esse ou aquele segmento. Então, por exemplo, nós temos uma meteorologia aplicada no agronegócio. Vocês sabem que o Brasil hoje é o maior exportador de quase que tudo, né? Frango, soja, milho, carne bovina, suína, né? Então, por conta, então, da meteorologia do agronegócio que controla, né, o que favorece esses estudos. Hoje nós temos também a meteorologia aplicada na medicina. Como assim? Quando está para chegar uma frente fria em São Paulo, de hoje para amanhã ou de amanhã para depois, que vai cair a temperatura em 6 graus Celsius, isso vai causar uma demanda muito grande de pessoas, crianças e idosos, que vão ter problemas respiratórios, que vão cair nos hospitais. E aí, a Defesa Civil
lá da Prefeitura de São Paulo, já está monitorando e já está ligando para os hospitais, olha, começa a dispensar algum tipo de atendimento eletivo, que é aqueles que você pode dispensar, e deixa algumas vagas para atender as pessoas que na quarta-feira vão chegar aí, né? Tudo com problema de respiratório, tá certo? Então, essa é a metodologia aplicada à medicina. A metodologia aplicada na indústria, ó, para quem é engenheiro, aí sabe que nessa época agora do ano, que já tem uns 3 meses que não chove, e não vai chover daqui a 3 meses, se alguém quer construir alguma coisa que depende de fundações, tem que fazer agora. Porque se você for fazer um prédio que tem que fazer fundações e começar a fazer isso lá para o mês de novembro, aí você passa o dia escavando, chega de noite, a chuva vem e atrapalha o seu trabalho todo, né? Então, essa é a metodologia industrial. Aí, no caso das correntezas marítimas, que altera a temperatura da água, que altera os ventos, que altera as ondas, aí tem a metodologia aplicada na marinha, né? Então, os marinheiros, eles dependem desse movimento das ondas, dos ventos, da água, etc., né? E, finalmente, a metodologia aplicada na aeronáutica, que é a nossa. Então, a nossa metodologia aplicada na aeronáutica, que são esses fenômenos que a gente vai lidar mais, são os fenômenos atmosféricos, tá bom assim? Beleza. E aí, na página, no verso da apostila de vocês, nas primeiras páginas, tem um negócio aqui que vocês estão proibidos de olhar, que é o seguinte, né? Vou ver com a página aqui, né, para vocês. Pronto, gente. Para quem tem a apostila em mão, aí aqui na página 5, né, tem um organograma dos órgãos de meteorologia, né, mundial, o que cada um faz e tal, as siglas. Não precisa olhar para cá, isso aqui vai ser no final do curso. Aí você fala, pô, que autor sacana, bota isso aqui já bem no comecinho. É porque, lembre que essa apostila aqui, ela vai servir para o pessoal que está começando, que é o piloto privado de avião e de helicóptero, para o piloto comercial, para quem já é piloto, né? Para quem vai voar IFR, que é o caso do Giro que está aqui, e o DOV quer dizer despachante operacional de voo. Então, essa apostila, ela é feita para todo esse pessoal, e aí, o autor colocou aqui, porque se o camarada já é piloto comercial, já é aviador, ele já pode começar a ler isso aqui, ele vai saber. Mas para quem não olha isso aqui não. Pode deixar que quando chegar lá no final do curso, a gente vai voltar para cá, e aí vocês vão entender que esses órgãos têm uma importância muito grande para você saber aonde é que eles ficam e qual é a função e a finalidade dele. Aí, na página 7, que é onde a gente vai começar o nosso curso, aí tem essa figurazinha aqui, é claro que a minha está mais bonitinha e está mais colorida, né? E que a gente vai falar do movimento da Terra, né? Eu vou pedir a área para vir aqui para mostrar para vocês que o nosso planeta, ele tem vários movimentos, um deles aqui, ó, que é o de rotação, e aí a Terra gira a 1.675 km por hora, né? Vai estar lá, pode cá, vou botar aquele um videozinho da Terra no espaço. Deixa eu olhar, ele está aí sim. Aqui, Terra velocidade. Já vai encerrar. Tá bom, acho que vai dar. Ó, esse movimento da Terra aí, o movimento da Terra tem que aprender de oeste para leste. Tem uma pergunta da prova da ANAC, que às vezes a pessoa erra, né? Tá nervoso lá, né? A rotação de oeste para leste. E esse movimento da Terra em torno do seu próprio eixo é de 1.675 km por hora, né? E a gente tem que rezar que ela nunca dê uma travada, senão a gente vai para o espaço, né? Pronto, aqui. Além desse movimento aí, a Terra tem um outro, que é em torno do Sol, que a gente chama de translação, e que a ANAC lá tem um outro nomezinho, revolução. Então, todas as vezes que tiver algum
dado que tem um sinônimo ou que tem outro nome, a gente vai já anotar aí, né? Então, ó, pegar aqui, aí está dizendo assim, ó, torcer para a Terra nunca dar um soluço, senão a gente vai para o espaço, né? Aqui a gente tem os planetas que a gente conhecia quando era 30 anos mais tarde, que agora tem um monte disso aqui, tem vários, né? E aí está apontando para você com a setinha o tamanho do nosso planeta Terra em relação aos demais e também a distância que ele está do Sol. Aí já vou adiantar para vocês que aqui no núcleo do Sol vai ter explosões de hidrogênio, que as temperaturas chegam a milhões de graus Celsius. E essa energia, que é lá no núcleo do Sol, se chegasse até nós, não teria nem água e nem vida na Terra. E a gente vai ver, então, que essa energia, né, ela vai sofrer uma quebra de intensidade quando ela chegar na bolha, lembra da bolha? Que a gente chama de atmosfera terrestre. Quando a energia chegar nessa bolha, a bolha tem o objetivo de filtrar essa energia para deixar chegar para nós só a parte que a gente suporta, tá certo? Então, eu vou mudar aqui e vou mostrar para vocês, né, que o outro movimento que a Terra tem é em torno do Sol, que é o de translação, mas anote aí, translação ou revolução, não deixe ela altar, porque essas perguntinhas que vai estar daqui a 3 meses, se for demandar fazer, né, tem até, talvez se não é. Então, o de translação é uma volta que a Terra vai dar em torno do Sol e que vai levar um ano para acontecer esse circuito, tá certo? E aí, observe, nesse movimento de translação, que é simultâneo ao movimento de rotação, a Terra está no espaço a 107 mil quilômetros por hora. Então, a gente está girando, né? E aí está dando a volta, né? Esse giro é de 1.675 e a volta a 107 mil quilômetros. E a gente vai ver, então, que no movimento de rotação, nós vamos ter os fenômenos de curto prazo, que são os fenômenos que acontecem em 24 horas, que são os fenômenos que acontecem de dia e de noite. Por exemplo, de um lado da Terra, agora está sendo iluminado, e chegando muito radiação no lado iluminado, que é o caso aqui lá do Yuri, né? Nasceu o sol aí, Yuri? Yuri? Sim, aqui já nasceu, sim, aqui já é 7 da manhã. Então aí, lá o Yuri agora já está recebendo uma quantidade imensa de sol, né? E aí a atmosfera, os gases vão começar a ficar em movimento, digamos, excitado, e vai formar um tipo de fenômeno. Para nós agora, a cada minuto que a gente vai passar até amanhecer, vai ter mais resfriamento e os gases vão ficar, digamos assim, mais estático, parado e comprimido, né? Então, os fenômenos de curto prazo são esses ocasionados pelo movimento de rotação da Terra. Já os fenômenos que vão ser gerados pelo movimento de translação, aí vai ser os fenômenos de longo prazo, que são os fenômenos que acontecem através das estações do ano. Nós acabamos de entrar no resfriamento total, né, que a gente chama de inverno. Então, vamos passar agora uns 2 meses, 3 meses, com o ar seco e frio. Aí, quando chegar em setembro, a gente vai partir para o pré-aquecimento. Esse pré-aquecimento é na primavera, né, que a Terra vai chegar na posição, que começa a receber mais radiação e vai aquecendo, até chegar daqui a 6 meses no aquecimento total, que no caso vai ser o verão. Quando passa o verão, aí a gente vai entrar para o pré-resfriamento, que é o outono. Então, a gente vai dizer que os fenômenos de longo prazo são esses causados pelas estações do ano. Beleza? Ótimo. Então, eu vou sair aqui, vai dar uma vagada aí no espaço interplanetário. Vamos sentir ninguém, porque olha só,
essa distância que vai falar aqui é tão imensa que a gente não tem a menor referência de distância essa. Olha, não sabe esse sistema aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mais um, só um instantinho. Olha, imagine que esse sistema todinho aqui, que são alguns que a gente aprendeu mais tempo, que hoje em dia a gente sabe que tem, sei lá, muito mais do que esse aqui. Olha que esse sistema solar aqui, olha o que vai representar em relação às galáxias, né? As galáxias. Pronto, aqui tá, ó. Tá vendo esse pontinho aqui com a setinha? Pois esse pontinho aí seria todo aquele sistema solar que a gente viu lá. Então, nós somos nada mesmo, né, cara? Daí, voltando aqui, quero mostrar para vocês. Vamos voltar para a Terra. Pronto. Voltando para a Terra. Aí chegou. Nós estamos agora de posse de uma imagem onde a orla está toda iluminada, que são as principais cidades brasileiras estão na orla. Mas, gente, não será, ou não é somente no Brasil que é assim. Se a gente pegar qualquer imagem da nossa estação internacional, e a gente observa lá de cima que o planeta quase todo, as mega cidades, as principais cidades se encontram na orla. E tem uma razão de ser, né? Que eu costumo até brincar, já que eu já estou em BH há 24 anos, amo BH, mas quando eu morava no Espírito Santo, a gente tirava muito sarro nos mineiros lá. E dizer que o sonho dos mineiros é ter um pedacinho do mar, né? Então, é que a gente se encontra, deixa eu ver onde é que está, né? A gente se encontra aqui assim, né? Afastado 500 e poucos quilômetros do mar, e aí a gente tem um tipo de ventos aqui, né? Que em alguns momentos é passageiro, então, né? Mas quem está na orla mesmo do mar, você tem uns ventinhos 24 horas por dia. Durante o dia, o mar joga vento para a terra, e durante a noite a terra joga vento para o mar, e tudo isso a gente vai aprender, né? E com os nomes certos, né? A gente vai falar aqui, mostrar uns vídeos, o que é uma brisa marítima, uma brisa terrestre, né? E aí, então, quem mora na orla, é numa faixa de 50 quilômetros, né? Quem mora perto do mar, mas está a mais de 50 quilômetros, não tem esse privilégio desse tempo que a gente está falando aqui, né? E aí, vou sair daqui. Então, mais ou menos, o que eu queria falar para vocês a respeito, né? Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Mudou esse negócio do Google aí. Coitada da Agatha. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que... vamos tirar aqui. Eu não consegui. Agora foi aqui, tá bom? Tá certo. Então, a gente hoje não teve bem uma aula, né? Mas a gente já falou de muita coisa que vai acontecer aqui na sala, para vocês gostarem e amar a meteorologia, saber que vai ser uma parceira de vocês. Quem é piloto já sabe, né? Que muitas vezes você quer voar, e aí não é assim, por ter uma máquina poderosa, né? Que você possa voar, né? Em alguns momentos, né? Você precisa ter algumas condições meteorológicas favoráveis, né? E aí, no final do curso, nós vamos ter a certeza que para voar tem que fazer um bom planejamento de voo. E aí, esse planejamento é o seguinte: como é que se encontra o tempo aqui no aeroporto onde eu vou decolar? Ele está ok? Então eu posso decolar. Bom, mas se eu decolo para um destino, né, aí quer dizer que a condição que está aqui seja a mesma de Montes Claros. Tá certo? Lá pode estar diferente, já sendo 300 quilômetros daqui, né? Mais 300 e pouquinho, né? E para eu chegar em Montes Claros, eu vou levar 1h30 para chegar lá, né? Então, eu teria que saber
qual é a condição meteorológica que me espera quando eu chegar daqui a 2 horas em Montes Claros. Ah, então, olha, pela previsão, eu tenho certeza que quando chegar lá o tempo vai estar ok. Ah, mas e acabou? Não. Eu também tenho que ter a certeza de como é que está a rota, né? A rota permite que eu chegue lá? Sim, aí, ok, tá certo? Então, por falar em rota, até a gente falou aqui que todo mundo conhece um acidente aeronáutico que teve com um helicóptero, né? E o camarada, de onde ele decolou, o tempo estava joinha. E ele decolou com 5 minutos, entrou dentro de uma nuvem, e a nuvem tinha uma densidade, né, muito grande, e ele não tinha noção do outro lado, e o cara caiu, matou a noiva, morreu também, tá certo? Beleza? Uma das coisas que acontece, e não é para colocar a cabeça, é por questão de consciência, é que o piloto é um dos profissionais diferenciadíssimos do restante. Para começar, para você ser piloto, você tem que fazer exames médicos de rotina. Outras profissões não precisam fazer exame médico de rotina, tá certo? Outra coisa é que se você comete na vida civil, tipo o engenheiro que construiu aquele viaduto que caiu aqui em BH na Copa do Mundo, eles estão trabalhando. Estão exercendo a profissão, estão assinando. Aí tem o pessoal que fez a projeção, tem o pessoal que construiu, eles estão trabalhando. Mas acontece que o piloto que ousou de usar com mau tempo e que matou a celebridade e o patrão, ele assinou o atestado de óbito dele e o dos outros com o próprio sangue. Entendeu? Aí é que está a diferença do piloto, né? O piloto ele tem que ter muita consciência de fazer o negócio certo. Só para encerrar aqui agora, vou contar a história com vocês. Quando eu estava aqui no Aeroclube, que eu passei 16 anos aqui numa escola do lado, aí teve um juiz, hoje ele é desembargador, que ele foi expulso comigo, e ele fez o curso exatamente porque ele tinha um avião, e todas as vezes que ele tinha um feriadinho mais esticado, ele ia ali em Porto Seguro, né? Naquela praia famosa que tem lá. E aí, um determinado dia, ele não se programou assim exatamente para ir lá, ele levantou assim 6 horas da manhã de sábado, olhou a agenda dele, segundo ele não tinha agenda, e foi lá chamar a esposa. Bem, vamos aí. Aí ela, então vamos. Então, arruma as crianças. Aí ela foi lá fazer, né, a trouxinha das crianças e tal. E lá na casa dele, que é aqui no bairro, no alto do bairro, no centro de BH, em Santo Antônio, lá é alto, ele estava vendo o céu azul, lindo, assim. Aí, por isso que ele se inspirou em voar, né? E ele já ligou aqui pro hangar e chamou um rapaz lá e disse, ô fulano, pega a aeronave minha, tira de dentro do hangar e já deixa no pontinho que eu chego já já. Aí o garoto tirou a aeronave, deixou no ponto lá, e ele chegou aqui no aeroporto, foi direto aqui. Antigamente tinha uma tal de sala de tráfego, que é onde você fazia o planejamento de voo e fazia o plano de voo, preencher o plano de voo. Ele já foi lá, preencheu o plano de voo, deixou em cima da mesa, e ele já tinha mandado a esposa ir para dentro do avião e colocar o cinto de segurança das crianças. E aí, quando ele chegou lá, que acionou a aeronave, que chamou a torre de controle, aí o cara falou assim, comandante, o senhor vai decolar assim mesmo? Pretendo. Pois é, então quero só falar para você o seguinte, o campo está fechado. Aí ele deu aquela brochada. Pior sentimento do ser humano, chama-se quebra de expectativa, porque ele acordou a mulher que não queria viajar, acordou as crianças, criou aquela expectativa de daqui a 2 horas estar em Porto Seguro e agora tem que voltar para casa. Não dá para você fazer isso. Tem que fazer um planejamento de voo. E hoje é tudo online, você vê de casa. Para quem já entende, tipo aqui, eu tenho uns 3 pilotos aqui, eles, se quiser voar amanhã, já entra agora, já sabe quais são as condições meteorológicas de amanhã, né? Então, aí eles, quando você leva assim, uma situada de alguém que quebra ou que tem uma decepção, normalmente você tem que desforrar em alguém, né? Aí ele chegou para o rapaz e falou, cara, eu estive agora mesmo aí na sala, você nem me falou isso. Ô, comandante, você entrou na sala,
cabeça baixa, fez o seu plano de voo, assinou um documento, e aqui embaixo tem uma letrinha que fala que você assinou que está ciente das condições meteorológicas. Então, quando você faz um planejamento de voo e que você entrega esse planejamento de voo no órgão de controle de tráfego, você está assinando que teve acesso às condições meteorológicas de onde você vai decolar, que você teve acesso às condições meteorológicas de onde você vai pousar, que você teve acesso às condições meteorológicas de alternativa de onde você vai decolar, vai pousar, porque ele poderia muito bem ter saído de Porto Seguro, ele tinha, de repente, lá estava bom. E se, de repente, quando estiver chegando em Porto Seguro, acontece um acidente, ele tem que ir para onde? Para a alternativa. Ele teria que ver também, que é a alternativa desse Ilhéus, né? E ele teria que ver também a previsão da rota, né? Ele não viu nada disso. E sabe por quê? É uma tendência muito grande, muito forte, depois que você se torna piloto, e você fica poderoso, a máquina é poderosa, aí você vai fazer algumas coisas, às vezes, sem confiando no seu tato, né? E da aeronave. Não pode, a aviação não pode ser para amadores. E olha, nada disso é para pôr limite de vocês. Tudo isso é para valorizar a vida de vocês, para valorizar principalmente a economia, porque o sonho mais caro da aviação é o combustível, tá bom? Então, gente, ó, muito bom estar com vocês. Espero que tenha envolvido vocês bastante. E amanhã vocês vão ter de novo aqui uma camarada que ele é engenheiro, aí com 40 anos, com um aviãozinho, ia brincar. E daqui a pouco eles estão se envolvendo, e eu quero dizer para vocês uma coisa. A aviação, ela é fascinante, ela é envolvente, e ela é pior do que crack, vicia. Quando você, que você de repente passa muito tempo sem voar, você fica doente. Esse professor Janeiro é um que deve estar doente, que está sempre sem voar, tá certo? Ele vai dar uma experiência, ele vai querer, amanhã vai se apresentar e pedir para cada um de vocês se apresentar e ficar assistindo. Aí eu vou, eu não sei quem é, quase todo mundo aqui, mas amanhã eu vou saber se cada um de vocês faz, tá bom? Aí na quarta-feira a gente vai ter um outro professor aqui, que vai falar para vocês de aviação geral, e na outra quarta-feira ele vai fazer uma aula de matemática. Não subestime, porque a única matemática que a gente usa aqui é regra 3, mas para navegação aérea você vai utilizar muitas questões, uma matemática de aritmética, que a gente aprendeu quando eu era muito criancinha, e aí parece que é uma brincadeira, mas não é. E aí a ANAC, o pessoal do PT é obrigado a fazer esse curso, mas para o pessoal do PT vale a pena para não ficar para trás da navegação aérea, tá bom? Então, quarta-feira a gente tem essa aula de aviação geral, de show de aula. Aí quinta-feira a gente vai ter aula de regulamento de tráfego aéreo. Aí o professor ele tem uma carga horária maior do que a normal. Ele precisa avançar um pouco a matéria, porque ele é todo padronizado e convencional, e vem lá da Organização Internacional de Aviação Civil, mas tem muitas siglas. E é muito detalhe. Por exemplo, eu estava falando hoje que esse ano eu pedi minha carteira de motorista, e aí eu tive que fazer aqui reciclagem. Rapaz, nossa, me senti mal. Porque era tanto detalhe, eu digo, eu devia nunca ter motorista, porque na realidade tem muita multa com várias categorias, com várias desvios que você pode ver, mas não só na aviação, tá bom? Ó, o meu amigo, que nós nos formamos na aeronáutica em 1973, né? O livro da verdade, ele já fez a prova em 1900 qualquer coisa, e a gente vai conseguir reabilitar o CCT, CCT, quer dizer,
certificado de conhecimento teórico, que é um certificado que você terá quando passar da prova da ANAC com 100 questões. CMA, certificado médico aeronáutico. Com esse certificado é que você precisa para se matricular a parte prática. Quando vocês forem voar, aí terão que fazer esse certificado. E esse certificado é médico aeronáutico para quem quiser fazer, pode fazer agora, pode fazer quando o curso acabar. Quando for voar, tem que ter. Aqui em BH, antigamente se fazia nos nossos aeronáuticos, atualmente tem 2 clínicas que fazem isso, tá bom? É clima, não atrapalha em nada. E aí, quando você se tornar piloto, você vai ter o CAPT, Certificado de Habilitação Técnica, né? Que é o que eu chamei para ele, né? Então, Lírio Piedade Rosa está em São Paulo, né? Abre o microfone aí, meu comandante. Prazer. Acho que deve sair da sala. Então, fica assim, ó. Encerrada essa parte aqui, amanhã vai ser a navegação, e lá do lado da navegação IFR, navegação visual. Para quem é piloto privado, vai voar a navegação visual e estimada. Para quem é piloto comercial, vai ser a navegação rádio ou a navegação IFR, que aí essa navegação IFR, que é o pessoal do PC, vai ter toda a sexta-feira e não tem essa aula no sábado. Para quem vai fazer a teoria de voo de helicóptero, vai ser todas as quarta-feiras e também tem no sábado. Então, se alguém vai fazer o treinamento de avião, a teoria de voo de avião tem que assistir na sala, tá bom? Ô, Hernando, deixa eu te perguntar um negócio. O CCH, então, as aulas vão ser diferentes. Na hora, nós estamos agora, imagine só que, o Ecoagi, que está funcionando no Rio, ele fez o curso de PT de avião, passou na prova de avião, ele fez o curso dele em 2016. E se pegar as maneiras diferenciadas do PC, ele teve dificuldade porque o conhecimento escreveu. Então, acontece que muito conhecimento, não sei como é que você vê, se você escreve mesmo, só assim, sem escola, muita coisa que escreveu, e aí a gente vai... Eu estudei PP agora. Acabei de fazer o PP, eu fiz, inclusive, eu tive aula particular com o Ângelo. Ótimo. Ele vai dar aula aí, mano. O Ângelo que vai dar a parte de navegação. É um cara sensacional. Assim, a navegação é o melhor que tem, né? Então, a navegação, e a sua navegação vai ser a navegação IFR, e aí você precisa dar uma para não ter dificuldade na frente. Só mais uma dúvida aqui. As aulas são essas mesmas. A metodologia que você vai ter com ele, ela vai ser a mesma que começa até o final. Teoria diferente do regulamento, parece. A teoria é a mesma final. Se você pegar o canal de curso da ANAC, a teoria de voo de helicóptero PT é a mesma TC. Aí o que vai acontecer? O regulamento, a gente vai ter que resgatar conhecimento de regulamento de todo o PT para chegar na prova de FR, que vai ser só lá no final de agosto. Tá, e finalmente, pode continuar. E finalmente, o pessoal do PC vai rever todos os capítulos do sistema de motores, né? Para depois chegar no motor a jato, a turbina. E, finalmente, né, exatamente, ó, você vai ter uma diferença, mais na frente vai ter uma teoria, motores, a reação, que a gente chama de jato, e a metodologia é a mesma, regulamento, você vai ter que resgatar a metodologia, regulamento de motores, até chegar no momento da gente diferenciar. Tá, mas as aulas que você falou que vão ser diferentes aí, de teoria de voo, é isso que eu não entendi. Não, é que a gente talvez você chegou depois, é o seguinte, tem pessoas só que eles podem, então, de repente, no final do curso, fazer prova tanto para avião como para helicóptero. Então, é que... Não, isso eu peguei. Eu tô falando que você falou que vai ter as aulas de teoria de voo, que vai ser diferente para helicóptero e avião. É isso?
Não. Olha, é que a minha levou igual. Existe um livrinho de teoria de voo, não sei se você pegou aí. Aí você vai estudar a teoria de voo de helicóptero com um professor que é engenheiro, que é piloto de avião, helicóptero, é perito e também é checador. Então, ele vai dar aula de teoria de voo numa sala, às quarta-feiras. No mesmo momento que tiver nessa sala aqui na outra sala, um camarada para dar teoria de avião para quem vai fazer a Aí você vai mandar 2 links diferentes, então. Aí nessa quarta-feira tem um link para você e o link para outro. Terça-feira também, o pessoal vai ter metodologia comigo e você vai estar com o Anjo. E aí a metodologia vai ser nas quintas. Então aí vocês vão mandar tudo no WhatsApp. Aí o que acontece? Eu mandei a gradezinha do planejamento dessa semana. Quando chegar no sábado, eu mando o planejamento para a semana seguinte. Sim, tá. Obrigado, viu? Obrigado pela turma aí. Não, mas foi bom, sabe por quê? Porque às vezes... Eu estava com dúvida nisso aí. Então, para saber se vai fazer o CH, né? Aí então a teoria sua vai ser um professor Alexandre o tempo todinho, né? A navegação já... A navegação é com o Anjo, né? Eu dou várias aulas. Eu tinha 3 aulas por semana com ele. Ótimo, maravilha. Se alguém tiver mais alguma dúvida, né? Vamos falar aí. Não, eu consegui aqui rapidinho. Se esse igual ao ACI, né? Qual que é a diferença, assim, prática do que ela coordena para a ICAO? É a mesma coisa. É porque a gente chama aqui o ACI, a Organização Internacional da Aviação Civil portuguesada, na verdade, do inglês, vem das para frente ICAO, entendeu? É a mesma coisa. ICAO e ACI é a mesma coisa. Entendeu? Essa semana no planejamento não tem aula na sexta. Essa semana, eu falei que necessário agora, a gente já cortou, porque ainda está tendo algumas matrículas, as 3 pessoas que estão fora, e se de repente colocasse aula na sexta, semana que vem era para dar a vocês. As pessoas que conseguem para terminar lá no dia 15 de setembro, que eu para terminar no dia 30, não tem dúvida nenhuma. E aí, só que eu queria que vocês todos, né, que estão matriculados no curso, se não tiver em e-mail de janeiro, não, se tiver em e-mail de janeiro, manda para mim. E quem não tiver, tem que gerar, porque nós vamos ter uns testes para treinar vocês, para fazer na plataforma Google, e também vocês com o Gmail vai entrar numa sala virtual com uma carga de atividades que vocês vão ter acesso. Vai encher a caixa postal de vocês de arquivo, de vídeo, etc. Eu prefiro que vocês entrem lá na sala virtual e tenham acesso a um bocado de materiais disponíveis para vocês, tá bom? Aí também no sábado, no evento de amanhã, as apresentações, não vai ser sábado. Sábado vai ter a manhã cedinho, sábado para vocês, vai ser repetida sábado de manhã. A aula de quinta-feira à noite da semana vai ser repetida sábado lá na DBB, e depois do almoço vai ter aula na quarta-feira, tá bom? Mais ou menos assim que a gente vai fazer essa semana. Aí, quando for da semana que vem, a gente tem uma aula sábado dia inteiro, que a gente vai dar a semana inteira. Tá bom? Então, providencia aí os e-mails do Gmail para quem tiver, né? Para quem não tiver, e pode dar para a gente. Nós estamos aqui na escola, e chega a área que me ajuda aqui na modulação do curso. Das noites, mas já chega 9 e fica até meio-dia. E meio-dia chega a Carol e fica a tarde inteira até começar a aula, 7 horas. Então, se alguém quiser vir aqui, no caso aqui, dentro da página e pegar os materiais, eu separei os kits de materiais de vocês, tá bom? Mas alguma perguntinha aí? Muito obrigado, Renato. Amanhã cedo eu mando o rapaz aí para buscar. Eu te ligo, pessoal, que só vou abrir um momento, amanhã cedo eu ligo para você. Tá bom. Ô, Lírio, deixa eu lembrar pouco, você estava aí?
então, assim, quando eu cheguei aqui, minha gerente foi agora, mas amanhã eu vou entregar aquele negócio da sua carteira lá da ANAC, tá bom? Está sem microfone. Oi, gente, boa noite para vocês. Obrigado. Obrigado, Renato.